Olá, gente. Agora nós vamos para a nossa terceira parte da nossa aula de função quadrática. Agora vamos falar sobre o valor máximo ou o valor mínimo de uma função. Aqui a nossa aula parte do seguinte: conhecendo as coordenadas do vértice, que a gente já conheceu na última aula, né, que é o xv, que tem a fórmula menos b sobre 2a, e o yv, que é igual a menos o delta sobre 4a, nós podemos determinar, além do valor máximo ou valor mínimo dessa função, a imagem dessa função, tá? Porque a imagem está ligada ao valor máximo ou o valor mínimo dessa função. E vocês vão ver que tudo vem a partir de uma coisa que a gente já aprendeu, que são as coordenadas do vértice. Então vamos lá, duas situações. O meu A sendo positivo, né? Minha função tendo a concavidade voltada para cima, minha parábola. Então, portanto, V, que é o vértice de coordenadas xv e yv, é o ponto mínimo de F. Vou mostrar para vocês por que é o ponto mínimo. YV, que é essa coordenada aqui, dada por menos delta sobre 4A, ele corresponde ao valor mínimo de F. Eu vou mostrar tudo para vocês no gráfico. E a imagem é dada da seguinte forma: imagem de F é igual a y pertence aos reais, porque toda vez que eu falo imagem, eu estou falando de y e não de x. Y pertence aos reais, tal que o y vai ser maior ou igual a menos o delta sobre 4a, ou seja, a imagem é dada a partir do quê? Do y do vértice, tá? Agora aqui, de forma análoga, se o A for negativo, o meu ponto do vértice é chamado de ponto máximo. Assim como o meu y do vértice, ele vai corresponder ao valor máximo da minha função. E a imagem é a mesma coisa. O que vai inverter? Aqui no positivo é maior ou igual e aqui no negativo é menor ou igual. Ou seja, conhecendo lá o ponto do vértice que nós conhecemos na aula passada, a gente tem várias outras coisas. A gente tem um ponto mínimo, um valor mínimo e uma imagem para a nossa função. Agora, deixa eu mostrar isso para vocês aqui no gráfico para ficar mais claro. Meu A aqui é positivo com cavidade voltada para cima. Onde é o meu ponto de mínimo? É aqui, no meu x do vértice. Esse é o ponto mínimo da minha função. O vértice é aqui, aquele biquinho, como eu já falei para vocês na aula passada. Quem é o meu valor mínimo? O valor mínimo corresponde aqui, ao y do vértice. E quem é a imagem? A minha imagem aqui é toda essa parte de vermelho. Lembra que eu mostrei lá que a imagem, quando o A é positivo, ela é maior ou igual a menos delta sobre 4A, que é o y do vértice? O y do vértice, ele está exatamente aqui. O ponto do vértice não está aqui? X do vértice e y do vértice. Então, a minha imagem é daqui para cima, ou seja, maior ou igual ao y do vértice. De forma análoga, se a minha concavidade está voltada para baixo, aqui no vértice, tá aqui no biquinho, perdão. Então, o meu valor máximo é esse aqui, Ela subiu, 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 chegou aqui, ela vai começar a descer. Então, aqui é o maior valor que essa função pode admitir, por isso é chamado de valor máximo. E aí, minha imagem é o quê? Daqui para baixo. Por isso que é y menor ou igual ao menos delta sobre 4a. E quem é o meu ponto de máximo? É esse ponto aqui, o x do vértice. Beleza? Aí aqui, aqui eu desço, 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 tô aqui. Por isso que aqui é o ponto de mínimo. É o menor valor que essa função vai atingir. Aqui eu subo, subo, subo. Aqui é o valor máximo e o ponto de máximo, porque é o maior valor que essa função vai atingir, porque daqui para cá ela desce. Tranquilo? Qualquer dúvida me chama na plataforma. Vamos ao exemplo. 1. Determine a imagem dessa função aqui. Aqui, já falei para vocês que a imagem é dada através de quem? Do y do vértice, porque isso aqui nada mais é do que o yv. Então, o que eu preciso para calcular o yv? O yv é dado pela forma menos delta sobre 4a. Então, eu vou precisar do delta. Então, se eu vou precisar do delta, a primeira coisa que eu vou fazer, dar os coeficientes dessa função. A, não tem nada na frente, é 1.
B, menos 3. E o C, o 2. Joga na fórmula. Delta vai ser B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, delta vai ser menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, delta vai ser 9 menos 8, 1. Se eu tenho delta, agora eu posso fazer o YV. Então, YV vai ser menos o valor do delta, que é 1, sobre 4 vezes o A, que é 1 também. Então, isso é menos 1 sobre 4. Acabei? Não, eu tenho que dar a resposta desse modelo aqui. Porque, ó, o A é positivo. Se o A é positivo, vai ser esse aqui. Então, vamos lá. Imagem IM de F, opa, perdão, não estou filmando, é igual, abre chaves, Y, porque a imagem eu falo de Y, pertence aos reais, tal que Y maior ou igual é maior ou igual porque o meu A é positivo. Se o meu A for negativo, seria menor ou igual ao Y no vértice, que é menos 1/4. Fecha chaves. E essa aqui eu já acabei. Tranquilo? Qualquer dúvida me chama na plataforma. Vamos para o próximo exemplo. Só tenho mais um exemplo e aí já entram os exercícios. Exemplo 2. Dada esta função, determine A, zeros da função, B, o vértice, C, o valor de máximo ou de mínimo, D, o ponto de máximo ou de mínimo, E, a imagem, F, construir o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que dar o valor dos coeficientes. A, B e C. Quem é o A aqui? 1. B, menos 5. C, 6. Se na letra A ele já quer o zero da função, o que eu vou primeiro calcular? Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, vamos à letra A. Vou fazer os zeros dessa função. X é igual, fórmula de delta, menos o B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A, correto? Só substituir. Então, isso é 5, mais ou menos raiz de 1 é 1, 2 vezes 1, 2. Cheguei aqui, duas opções, né? x1, opção mais, 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. E x2, opção menos, 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Então, na letra A, a minha solução é 2, 3. Acabei A, beleza? Letra B, o vértice da função. Vamos lembrar qual é o ponto do vértice? O vértice é dado por menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. XV e YV. Então, vamos lá. XV menos o valor do B, que já é menos 5, sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos aqui vai dar mais. Desculpa, não estava focando. 5 sobre 2. Eu vou colocar aqui 2,5, porque isso vai para o gráfico, vocês vão ver, eu vou mostrar, tá bom? YV. Esqueci de ficar assim em forma de fração, onde é que eu ia colocar o 5 sobre 2 no gráfico? Se acaso a questão não pedir gráfico, você pode deixar no 5 sobre 2, não tem problema. YV menos o valor do delta, que é 1, sobre 4 vezes o A, que é 1 também. Então, isso é menos 1 sobre 4, então aqui vai ser menos 0,25. Então, o ponto do meu vértice aqui, ó, vou jogar para cá, é 2,5. Aí aqui eu vou separar por ponto e vírgula, porque esse número já tem vírgula. Para x com menos 0,25 para y. Beleza? O valor de máximo ou de mínimo da função. E aí, como é que a gente vai ver? Vamos voltar para cá, ó. Qual que tem o máximo? E aí? Ou qual que tem o mínimo? Vamos observar. Essa função tem um A positivo, correto? A é igual a 1. Tá aqui, deixa eu focar. A é igual a 1.
Eu vou colocar aqui, letra C. O A é igual a 1, então ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, a minha função, ó, a minha parábola é desse tipo aqui. Tem a concavidade voltada para cima. Então, se ela tem a concavidade voltada para cima, ela está aqui. O meu valor é o quê? Ele veio descendo, descendo, descendo. Aqui é o menor valor que ela pode assumir. Então, ela depois vai subindo. Depois vai subindo, desculpa. Então, eu tenho um valor máximo. Correto? Se eu tenho um valor máximo, eu já sei qual é esse valor. Porque lembra? O valor máximo é dado através do quê? Do y do vértice. Tá? Perdão, gente. Aqui eu botei valor máximo, valor mínimo. Eu falei mínimo, depois falei perdão, valor máximo. Liga não, tá? É assim mesmo. Tá dando tilt aqui também, de tanto gravar vídeo. Valor mínimo, perdão. Ó. Eu mostrei aqui para vocês que é o menor valor que a função pode assumir e falei máximo, desculpa. O valor mínimo é dado através do quê? Do y do vértice. Então, esse valor mínimo é igual a menos 0,25, que a gente já calculou pelo ponto do vértice. Letra D. Ponto máximo ou ponto mínimo. Se ela tem um valor máximo, perdão, ó, tá vendo? Eu tô lendo o máximo e tá escrito mínimo. Se ela tem o valor mínimo, ela também tem um ponto de mínimo, tá? E o ponto de mínimo é dado pelo XV. E o XV a gente calculou, já tá aqui do lado, que dá 2,5, correto? Letra E. A imagem da função. Nós já vimos também, né, no exemplo anterior, que a imagem é dada através do y do vértice. Deixa eu focar aqui. Vou fazer. Vai, nem. Então, ó, imagem de f vai ser igual. Epa, que o troço não focaliza. Focalizou. Y pertence aos reais, tal que y, se o A é positivo, eu vou usar maior ou igual ao y no vértice, que é... Aí aqui tanto faz você usar menos 1/4 como você usar menos 0,25. É o mesmo número, porém em simbologias diferentes. Então, eu vou botar menos 0,25. Já fiz até a letra E. E a letra F eu vou fazer aqui em cima, onde me sobrou espaço, que é o gráfico dessa função. Para o meu gráfico, eu já tenho tudo. Tudo que eu pedi para vocês até a letra E, eu já tenho para o meu gráfico. Então, vamos lá. Eixo X, eixo Y. Deixa eu focar. Gente, esse negócio é um saco, porque do nada o celular desfoca. Tá aqui. Primeira coisa que eu vou marcar, os zeros da função. Zeros da função são valores para x, ou seja, eu vou marcar esses valores aqui no eixo x direto. E quais são os valores? 2 e 3. Então, vem aqui no x, ó, vou chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3. Então, eu tenho um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui. Beleza? Ponto mesmo. Segunda coisa que eu tenho que marcar no meu gráfico, o vértice da função, que a gente já calculou, ó. Quando o x for 2,5, então 2,5 está exatamente aqui, né? Aqui 2,5. O meu y é quanto? Menos 0,25. Então, ó, vou dizer, se o meu 1 está aqui, menos 0,25 é a quarta parte disso. Então, aqui a metade está aqui. Menos 0,25. Aí eu ligo, faço aquele tracejado como se fosse batalha naval. Ó. Aqui, aqui. Então, esse ponto do vértice está aqui. Aqui é o meu ponto V. Beleza? E a última informação que eu preciso para construir esse gráfico é o valor do C da função. Lembra lá na primeira aula os parâmetros? O C é o quê? O ponto onde a parábola ela toca o meu eixo Y. Então, qual é o valor do C na minha função? Está aqui. 6. Então, eu vou vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 6. Marco esse ponto direto no eixo Y. Feito isso, gente, agora é só ligar. Ó, deixa eu tentar fazer isso aqui focalizando. Opa, preciso segurar a folha. Ó,
Tá feia, mas é isso aí, gente. Então, ó, o que a gente pode estudar aqui nesse gráfico? A minha imagem é aquilo que a gente falou, ó. A partir do menor ponto que ela pode assumir, que é daqui, subindo. Então, o y maior ou igual a menos 0,25, que ó, sobe direto, tá? Bateu. Certinho com o que a gente escreveu, ó. Deixa eu focar. Ah, a gente não quer focar, mas a gente já fez, focou, pronto. Então, esse é o menor valor que essa função tem, e aqui é o ponto de mínimo, que está associado ao menor valor que ela pode assumir. Beleza? Então, gente, para construir o gráfico daqui para frente, esquece tabela. A gente só precisa saber disso. Zero da função, que são esses dois, ponto de vértice, e o valor do C. Tranquilo? Qualquer dúvida, me chama na plataforma.